Oi pessoal, o Câmara Aberta de hoje traz uma história inspiradora. O bate-papo é com um vigilante da Universidade Estadual da Paraíba que se formou em História e não quis parar os estudos. Se especializou em Administração, fez mestrado em Literatura e Interculturalidade e em 2015 concluiu o doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande. Uma trajetória de perseverança e foco nos objetivos que ele traçou para a vida. O José Itamar é nosso convidado de hoje para a gente conhecer mais sobre a história dele. Então fica por aí que o Câmara Aberta já está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. Itamar também, muito bom recebê-lo aqui hoje para esse bate-papo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lael. Saúdo a todos os telespectadores. É um prazer poder estar aqui com você. Prazer é nosso de recebê-lo. A gente quer entender um pouco da tua história de vida, para a gente poder entender, né, que cidadão perseverante foi esse, academicamente falando. Então, deixa eu começar pela tua infância. Você é campinense e tinha que vida lá, que realidade você viveu? De fato, sou campinense, nasci no José Pinheiro, popular Zepa. E realmente eu tive uma infância assim, até os 9 anos, eu posso dizer que eu era feliz e não sabia, não é? Uma infância normal. Mas aos 10 anos, o meu pai ele foi acometido de uma enfermidade, fez uma cirurgia, parou de trabalhar, ele era borracheiro. E aí nós, os filhos, tivemos que trabalhar para conseguir alguma coisa que pudesse ajudar no sustento da família. Então, aí eu engraxei sapatos, lavei carros, limpei jardins, fiz faxina na casa das pessoas, vendi frutas na feira, esses biscates, e também vendi o que em Campina Grande a gente chama de din-din, né? Nos campos de futebol, para justamente conseguir alguma coisa para ajudar no sustento da família. E desde criança, minha mãe dizia sempre assim, mesmo em meio às dificuldades, ela dizia: meu filho, estude, porque se a gente quer ser alguém na vida, só é possível por meio de estudar. Então, essa frase falou forte no meu coração. E você sempre estudou, nunca se afastou da escola para uma dessas necessidades ou chegou a se afastar da escola? Não, Lael. Mesmo enfrentando essas dificuldades, eu tive que mudar de turno, obviamente. Eu estudava até os 9 anos, eu estudava pela manhã. E logo depois, na antiga quinta série, hoje sexto ano, eu passei a estudar à noite, justamente para que eu pudesse, durante o dia, ajudar no sustento da família. Mas eu tinha sempre isso no coração. Eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Então, a despeito das dificuldades enfrentadas, eu fui estudando, né, até que terminei o ensino médio. Agora tem uma questão, Lael. Quando eu terminei o ensino médio, eu pensei assim, porque na minha família não havia pessoas que tinham curso superior, se destacado por alguma coisa. E aí eu pensava que terminar o ensino médio já era muita coisa. Então terminei o ensino médio e achava que universidade era coisa de rico. Era algo para poucos e que eu não seria digno de chegar até lá. Mas com a ajuda de pessoas, porque eu destaco isso porque é importante, muitas vezes, o incentivo de uma pessoa, uma palavra de alguém que acredite que você pode conquistar alguma coisa. Então, o incentivo das pessoas me ajudaram a trilhar esse caminho. Tente o vestibular. Eu tentei a primeira vez, não consegui. Eu gosto sempre de contar as derrotas que tive na vida, porque as pessoas pensam que a vida é feita só de vitórias, que a gente chega em algum lugar só vencendo, vencendo, vencendo. Não, eu acho que a vida é feita de... Você muitas vezes tem derrotas e tem vitórias. Você não pode ficar prostrado diante de uma derrota. Você tem que levantar, se erguer e ir à luta. Então, tentei pela segunda vez, passei e cursei a graduação em História. Antes desse incentivo dessas pessoas, de você conseguir cursar a graduação, quando se falava, o jovem Itamar, quando pensava
em futuro, em planos para o futuro, era o que passava pela sua cabeça, Itamar? Olha, já sonhava, por exemplo, em ser veterinário, não é? Eu tinha esse sonho, porque eu sempre gostei muito de animais, eu criava umas galinhas, alguns outros animais e até conversava com eles. Mas esse era o sonho. Mas, como eu disse a você, com as intempéries da vida, com os problemas que enfrentei, tendo que trabalhar muito, porque o trabalho dignifica o homem, mas você quando trabalha dessa forma, sendo subtraído no seu tempo para brincar, para o lazer, né? Já tendo que ter ocupações sérias na sua vida para poder ajudar a família, então isso frustra você um pouco. Então, quando, Lael, eu terminei o ensino médio, esse sonho de ser veterinário, ele morreu. Eu disse, não tenho perspectiva de chegar lá. E encarou a graduação de História. O concurso público para ser vigilante vem simultaneamente a essa graduação? Foi antes, foi depois? Como é que foi? O concurso foi antes, né? Foi quase que simultaneamente, porque, de fato, enquanto eu estava estudando para o concurso, né, para vigilante da UEPB, foi o primeiro concurso público depois da Constituição de 1988, que estabelecia que agora, no serviço público, né, então, eu costumo dizer lá para os meus amigos vigilantes, nós somos os primeiros concursados da universidade, né? Aí fiz o concurso, passei e concomitantemente, quase que simultaneamente, também passei no vestibular. Para mim, assim, foi, poxa vida, eu consegui entrar na universidade pública, o curso de História, para mim parece que eu tinha feito o maior curso do mundo e que aquilo era demais. E aí eu encarei com muita seriedade, eu estudava muito, trabalhava, estudava. Eu ia para a universidade, porque toda a minha vida de estudante eu andava a pé. Percorria quilômetros para chegar na escola. Por exemplo, eu morava no José Pinheiro, estudava no Colégio da Prata, o ensino médio. Então, cerca de 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Eu ia e vinha, nunca reclamei, achava aquilo normal, nunca fiquei murmurando da minha vida ou reclamando pela situação. Eu sempre encarava as coisas com naturalidade e tentava lutar de forma digna, né? E aí, entrei na universidade, cursei o curso de História. Durante esses 4 anos, nunca perdi uma disciplina, mesmo trabalhando à noite como vigilante e estudando de dia, mas eu sempre me esforcei no intuito de cumprir tudo o que deveria cumprir enquanto estudante. Itamar, você conclui o curso de História e resolve não parar, né? A primeira oportunidade de fazer uma especialização, você vai atrás. O que é que continuava te motivando a não parar e como é que foi a busca por essa especialização primeiro? Pois não. Quando eu terminei o curso de História, porque à medida que nós vamos estudando, que a gente vai adentrando o mundo acadêmico, o mundo do conhecimento, desperta em nós assim, uma certa curiosidade, um quero mais, né? Então, quando eu terminei a graduação, eu estava assim, no meu espírito, querendo algo mais, algo mais. Só que, quando eu terminei, em seguida, sendo vigilante, eu consegui um emprego como professor de escola privada. Então, comecei a ensinar durante o dia, 2 escolas, para encher o tempo todo e à noite como vigilante. Então, imediatamente eu não fui em busca de uma especialização ou outra coisa mais, porque o meu tempo ficou preenchido. Me casei, aí tinha uma família para sustentar. E aí, por um tempo, eu tive que estacionar aquele sonho de ir além. E como eu disse a você no início, sempre chegou alguém para dar uma incentivada. Então, depois de alguns anos, no ano de 2006, alguém chegou para mim, meu cunhado, e disse, olha, por que você não tenta algo mais? Você vive aí na sala de aula, um desgaste muito grande, né? À noite como vigilante, por que você não vai tentar? E aí, esse incentivo que ele me deu, despertou-me e eu fui. Eu disse, tudo bem, eu vou tentar. Aí tinha uma especialização na Universidade Estadual da Paraíba, que era na área de administração, naquele momento. Eu disse, mas eu sou da área de História. Eu disse, não, mas qualquer servidor público, tendo graduação, pode fazer essa especialização, que era em Gestão Estratégica do Serviço Público. Aí eu fui tentar a inscrição, mas inicialmente foi barrado, porque eu era vigilante. Então, essa especialização era para pessoas que tinham cargos de chefia na administração. Então, eu escrevi uma carta para na época, o secretário de administração,
do Estado, pedindo a ele que, me dando a oportunidade para que eu pudesse pelo menos concorrer. E aí foi aceita a minha inscrição, eu concorri, passei, cursei a especialização e quando eu terminei assim, eu fiquei nas nuvens, porque eu consegui concluir a especialização, produzir ali o escrito e com nota 10. Inclusive, Lael, um fato que me chama a atenção é que quando nós estávamos lá no primeiro dia na especialização, eram pessoas que ocupavam cargos de chefia. Você, né? se deparou com delegados, perfeitamente. Delegado, coronéis da polícia, do corpo de bombeiro. Né? E você se identifica como vigilante nesse momento, nesse primeiro dia de aula? Isso. No primeiro dia de aula, aí eu me levantei, depois todo mundo, né? Quando chegou em mim, eu disse... José Itamar Salles da Silva, vigilante da universidade. Né? E a reação do pessoal, Itamar? As pessoas olharam assim, né? Não com desdém, obviamente, mas com surpresa, né? Um vigilante. E, assim, graças a Deus eu caí na graça dos companheiros, que inclusive, Lael, quando foi a eleição para ser o representante da sala, aí eles escolheram a mim, o vigilante. Né? Então eu fui o representante da sala naquele ano com os nossos companheiros. Né? Bacana. Você falou aí uma coisa para eu destacar. Você talvez nem tivesse feito essa especialização. Sim. Se não tivesse pessoalmente escrito uma carta, ter ido atrás mesmo. Perfeito. Eu quero saber de você o quanto o esforço individual de qualquer cidadão que tem um foco, que tem um objetivo, conta na hora de chegar a esse objetivo. Eu acho que isso é fundamental, Lael. É necessário que a gente tenha perseverança, não desistir da primeira. Eu poderia simplesmente, diante desse obstáculo, você não pode porque você não tem um cargo de chefia na administração. Mas como eu tinha os outros pré-requisitos e eu fui atrás. Eu aprendi uma coisa na minha vida: ninguém perde nada por tentar. Então, vou tentar. Se eu não conseguir, se não for aceita a minha inscrição, tudo bem. Mas eu vou tentar. Porque, para mim, assim, Lael, eu tenho vários desafios na vida, como todo ser humano, e eu quero chegar lá na frente e olhar para trás e, se conseguir ou não, poder dizer, mas eu tentei. Se eu conseguir, ótimo. Se não conseguir, mas tentei. Então, eu sempre digo para as pessoas, assim, não importa se nós somos vigilantes, pedreiro, qualquer que seja a profissão, porque, na verdade, toda profissão é digna. A sociedade excludente que nós vivemos é que diferencia e inferioriza certas categorias, mas todos nós, toda profissão é digna e nós podemos. Não está escrito em lugar nenhum que pelo fato de eu ser vigilante ou ser auxiliar de serviço doméstico, pedreiro ou qualquer que seja a profissão, que eu tenho que continuar naquela situação, que eu não posso mudar a minha vida. É possível. E a educação é um dos caminhos. O Immanuel Kant, ele já dizia que o homem é aquilo que a educação faz dele, que a instrução faz dele. Então, eu acho que o caminho é esse. E não desistir de primeira. Porque, Lael, se eu tivesse desistido de primeira, eu não teria terminado hoje o doutorado. Eu não passei de primeira no vestibular, passei de primeira na especialização. No mestrado, não passei de primeira, mas não desisti. Doutorado, eu consegui passar de primeira. Né? A gente vai chegar nele já. Tem ainda o mestrado, o doutorado, a gente chega lá. Vamos fazer uma pausa rápida, mas na sequência continuamos conhecendo mais sobre a história do Itamar. Até já.
O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Aberta está de volta hoje recebendo o José Itamar, primeiro vigilante da Paraíba que concluiu um doutorado. Estamos conhecendo melhor essa trajetória de estudos e de vida do Itamar. Itamar, ao longo desses 25 anos, né, que você continua exercendo a função de vigilante da universidade e ao longo desses seus estudos, você poderia ter se afastado, né, ter tirado uma licença, sem deixar o cargo, né, continuando recebendo, inclusive. Você não optou por isso. Por quê? Veja só, eu sempre procurei ser muito responsável naquelas missões que me deram durante toda a minha vida. Isso é algo assim que eu aprendi do meu pai, olha, seja honesto, procure fazer tudo que tiver à sua mão, o que for função sua, cumpra direitinho. Então, eu cresci com isso, sabe? Então, quando eu comecei a cursar a especialização, mestrado, etc e tal, que eu estava como vigilante, tendo o direito de me afastar, aí eu pensei, não, eu vou ficar, eu vou tentar dar uma contribuição. Afinal de contas, eu me sentia no dever de estar, por quê? Porque foi o vigilante que formou o professor, foi o vigilante que formou os demais, né? Porque foi lá como vigilante à noite, depois do expediente, quando todos iam embora, porque eu sou vigilante patrimonial da Universidade Estadual, foi que eu aproveitei aquele tempo. Então foi ali, porque a universidade me propiciou isso. Eu tinha dos meus chefes a autorização. Terminado o expediente, todos foram embora, você pode estudar, estude, até para se manter acordado. Então, eu uni o útil ao agradável, porque, de certa forma, à noite, sozinho, você e os livros, eu tinha que produzir, eu tinha que ler, tinha que estudar. Então, foi mais ou menos por isso, entende? E por entender que eu achava, não, mas dá para conciliar os dois. Só não aguentei até o final. Nos últimos 7 meses do doutorado, eu não aguentei, eu estava escrevendo, eu achava que ia ficar até louco. Foi realmente assim, um esforço sobre-humano. E aí eu tive que me afastar. E aí a universidade me concedeu 7 meses de afastamento para que eu pudesse concluir a escrita da tese. Né? Mas só concluindo, perdoe-me. Vontade. Ou seja, eu nunca faltei um só expediente. Bacana. Eu cumpri sempre o meu dever como vigilante. Nesses 25 anos, nunca, nos setores onde eu passei, ocorreu nenhum problema. Então, não estamos aqui diante de um vigilante que fez corpo mole para poder estudar. Não, eu fiz as duas coisas e estou aqui. Né? Bacana. Eu ia te perguntando o seguinte, até hoje e ao longo desse tempo todo, você passou por alguma situação que você considerou preconceituosa pelo fato de você ser vigilante e até hoje alguém te encara e te pergunta, poxa, você é doutor, está fazendo o quê sendo vigilante? Tem esse tipo de reação? Tem sim, tem sim. Sempre houve, desde que eu me tornei professor e que eu nunca neguei que eu era vigilante, né? Eu sempre disse, e aí os próprios alunos diziam, mas o senhor é vigia, é vigilante? Eu sou. Então, havia, de certa forma, preconceito com relação à profissão. Por exemplo, eu fico sentado no meu banco, ali, cuidando do patrimônio da universidade. Muitos não sabem que eu tenho uma graduação, mestrado, etc. e tal. Então, as pessoas passam por mim, às vezes nem cumprimentam. Não é o fato de eu ser doutor, não é o fato de eu ser professor, mas é um ser humano que está ali. Mas as pessoas julgam pela aparência, julgam pela profissão, pelo nível social. Tá? Então, eu considero isso um certo preconceito, porque todos, como eu disse anteriormente, toda profissão é digna, todos têm o seu valor, todos precisam precisam até de um incentivo. Tá? Então, mas preconceito, para mim, eu sempre enfrentei toda a minha vida. Desde criança, por exemplo, eu tenho meu cabelo é crespo. Então, muitos apelidos. Sofri muito bullying na escola, não é? Mas superei tudo isso e estou aqui para contar a história, né? Com muita humildade, vale salientar, como eu comentava com você anteriormente, a humildade precede a honra. Eu não posso negar a minha origem, nem me orgulhar a ponto de achar que sou melhor que alguém. Não,
Eu sou apenas uma pessoa que espero que seja o primeiro vigilante doutor, mas não o último, nem o único, que outros possam, porque se eu cheguei até aqui com as dificuldades que eu enfrentei, eu acredito que qualquer um pode chegar, mesmo que tenha dificuldade. É estudar, foco, como você bem falou, foco, determinação e não desistir da primeira vez, porque eu caí várias vezes, mas eu não fiquei prostrado, eu me levantei e fui à luta, e por isso que eu cheguei até aqui. Adversidades todo mundo vai ter, né, Itamar? Em algum momento da vida, em várias áreas da vida da gente. Tem que ter perseverança mesmo. Vamos para o mestrado agora. Eu estou aqui com um livro que foi resultado do mestrado, né? Vou pedir para o Alexandre mostrar aqui. Como é que foi a experiência do mestrado, Itamar? Foi alguém também que chegou junto e te incentivou a isso? Também, por incrível que pareça, eu sempre precisei de um empurrão, sabe, Lael? Alguém que desse. Porque o ser humano ele precisa disso. Ele precisa acreditar que ele pode. Né? E muitas vezes você, de origem humilde, tem a estima baixa. Né? Eu tinha estima baixa. Eu achava que, como eu disse a você, chegar ao ensino médio eu tinha chegado longe demais. Então precisei realmente desse incentivo. Talvez outros não precisassem, mas eu precisei. Então alguém disse, olha, você fez a especialização, você mostrou que você é capaz. Tenta o mestrado, vai lá. E aí eu fui tentando. E é interessante que depois que eu tentava a primeira vez, aí eu ficava me desafiando. Não, não consegui. Não, mas eu vou tentar de novo. E eu fui tentando. Inclusive, uma certa feita, quando eu estava no mestrado, já uma professora sentou-se próximo a mim, conversando, e ela disse, meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa, nunca desista. Porque é o seguinte, meu filho, a gente não faz concurso público ou seleção, para qualquer coisa que seja, para passar. Mas a gente faz até passar. Disse, professora, mas isso é uma verdade. Fazer até passar. Então, professora, isso aqui, eu vou colocar isso como minha filosofia de vida agora também. Tentar até passar. Vou persistir. Aí, Lael, a ideia da dissertação de mestrado foi porque eu comecei a pesquisar e ver que se falava pouco na literatura de forma geral, na literatura erudita, sobre a sogra. Só existia um livro da literatura brasileira, o livro de uma sogra, de Aloysio de Azevedo, que tratava sobre a temática. Então, eu achava que as sogras mereciam ser estudadas culturalmente. E aí eu encontrei o poeta Leandro Gomes de Barros. De onde é o Leandro? O Leandro Gomes de Barros é de Pombal. Nasceu em 1865, primeiro cordelista. Foi ele que criou a literatura de cordel do Brasil. Né? Ele. Então, eu peguei esse paraibano porque ele tinha muitos folhetos. O Leandro escreveu sobre tudo que você pensar. Então, ele escreveu mais de 25 folhetos tratando sobre a figura da sogra. Ele pegava provérbios e transformava em folhetos, porque ele tinha problemas com a sogra dele. Ele, na época em que ele casou com a esposa dele, Dona Venustiana, o nome dela. Aí Dona Carolina, que era a mãe de Venustiana, não gostava muito de Leandro, porque Leandro ele foi um cordelista que viveu toda a sua vida de vender folhetos. Produzia e vendia. Então ela achava ele um boêmio, né, a sogra dele, e ele, quando casou, teve que morar na casa da sogra. Passou vários anos até que se libertou da sogra, e depois que ele se libertou, aí ele começou a escrever sobre a sogra. Aí foi a partir daí que eu comecei a pesquisar os folhetos e pesquisar os provérbios, o que se dizia na literatura, na cultura sobre a sogra, e fiz um recorte que deu o livro A Representação da Sogra. Bacana. A gente tem umas imagens aí da publicação, né, desse livro, de reportagens que mostram a publicação desse livro no jornal da sua categoria, né, de vigilantes. Deve ter sido muito interessante ver você sendo destaque nacional, né, dentro da categoria de vigilantes. A gente está vendo aí as imagens. E já se sinta convidado para a gente voltar para um programa para falar só da obra do Leandro. Pois Deve não. ser muito interessante. Será uma honra para mim. Já está aqui comigo também e a gente precisa mostrar ela. Olha que bacana. A sua tese do doutorado. Vou pedir para o Alexandre mostrar aqui também. E como é que foi para encarar esse doutorado, Itamar? O desafio foi maior. Foi maior realmente assim. Eu comecei, Lael, eu me inscrevi como aluno especial do doutorado de Ciências Sociais, para que eu pudesse saber o que estava sendo tratado na academia. E aí, depois de terminado, eu fui para a seleção. Quando eu entrei na sala, fui fazer a prova, eu tive um susto, porque eu olhei para um lado e para o outro, a sala cheia, né? Muitas pessoas concorrendo às vagas, que eram 10 vagas para o doutorado. Aí, quando eu olhei de lado assim, eu vi um professor, que é professor da Universidade Estadual, no setor onde eu trabalhava.
Tá. E aquilo pesa sobre você. Olha, o professor está aqui, o professor ele tem formação, o professor tem competência, ele é professor concursado, você é o vigilante. Né? Eu pensei, nem tá. E eu olhava ali na sala e via pessoas realmente assim, sabe? Isso, de certa forma, eu fiquei, mas eu já estou aqui, vou tentar, né? Vou tentar e vou, vamos lá. Aí eu fiz a prova e, por incrível assim que pareça, eu consegui a melhor nota. Olha, que legal. A melhor nota ali nessa primeira fase. Aí passamos por outras fases. Na hora da entrevista, não foi nada fácil. E chegou um momento assim de tensão tão grande que, Lael, faltou saliva. Eu não consegui dizer uma palavra. Aí tinha um dos professores, um professor colombiano, que estava na mesa. O nome dele é Jesus. Né? Aí quando eu estava sem conseguir pronunciar a palavra, eu conto isso porque eu acho interessante. Aí Jesus me deu um copo d'água, disse, tome água e você vai conseguir falar. Eu tomei, voltou tudo normal, disse, só podia ser Jesus, né, na hora dessa. E aí, mas eu consegui, entrei. E outra coisa, Lael, como eu não era de Ciências Sociais, porque veja, a minha graduação é em História, eu fiz a especialização em Administração, o mestrado em Literatura, e depois fui para Ciências Sociais. Então, em todos esses lugares, eu tive que pagar todas as disciplinas. Eu não podia aproveitar disciplinas, porque não era a minha área específica. Então, aí, por isso que foi mais difícil, porque eu tive que pagar todas essas disciplinas. Depois, eu tive que passar por um processo que nós chamamos lá de seminário de tese, depois a qualificação, até a produção da tese no final. Que foi a panela que muito mexe, o guisado da cultura política do Brasil à luz da literatura de cordel. Vai virar livro também? Esse é o meu sonho. Né? Sonhar não custa nada. E assim, um sonho vai alimentando o outro. E quando a gente conquista alguma coisa, aí cresce aquele sonho. Então, é meu sonho transformar. Até porque eu fiz o doutorado numa instituição pública, a Universidade Federal de Campina Grande, então, que é paga com os impostos da população. Então eu me sinto no dever de dar uma contribuição à sociedade. E como diz respeito à questão da política, eu acho que a temática política ela merece ser refletida pelo povo brasileiro. Aí eu tenho esse sonho de transformar em livro. Bacana. Quando a gente fala em futuro, Itamar, além do livro, que certamente isso aqui vai se transformar em livro, sua tese vai se transformar em livro, o que é que passa pela sua cabeça quando a gente fala em futuro? Eu penso, um dos meus sonhos futuros é ser professor universitário. O meu desejo inicial era ser professor universitário da UEPB, que é a universidade que me acolheu, onde lá, como vigilante, que ainda sou, eu fui galgando e conquistando e vencendo, estudando nas madrugadas. Né? Então, o meu sonho é ser professor universitário. E deixaria a função de vigilante ou conseguiria ainda continuar conciliando? Não, eu deixaria, no caso, se fosse professor universitário, até porque na legislação estadual não é permitido acumular, né, 2 cargos. Inclusive, eu passei no concurso para professor do Estado. E aí, quando eu tive que optar, ser vigilante ou professor do Estado, eu fiquei como vigilante porque eu já tinha mais de 20 anos à época que fiz o concurso. Então, era mais vantajoso, obviamente, naquela conjuntura, eu permanecer. Agora, obviamente, se eu conseguir adentrar as universidades públicas, eu terei de abandonar com uma certa tristeza, obviamente, porque foi o vigilante que formou toda a minha vida, tudo isso. Mas com a sensação de dever cumprido, sem dúvida, né? Sem dúvida alguma. E eu acho que ninguém tem dúvida que você chega lá e a gente continua te recebendo aqui, portas sempre abertas, para a gente continuar essa conversa. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Eu é que agradeço a vocês de darem essa oportunidade de eu poder compartilhar com a minha Paraíba, com os meus conterrâneos, com os pessoenses, com o povo paraibano em geral, da minha história de vida. E eu quero deixar aqui uma mensagem final que tudo é possível. Se nós lutarmos, se nós tivermos resignação, a despeito das dificuldades, com humildade, pé no chão e estudando, eu e você podemos mudar a nossa realidade. Muito obrigado. Bacana, ótimo recado aí. O Câmara Aberta termina agora, mas pela internet estamos sempre em contato com você, pelo Facebook ou pelo YouTube. O endereço é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia em mais este nosso encontro e até o próximo. Tchau.